O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas, 1,275 kg, o maior da história da medicina na época em que operei. Em seguida tive metástase no fígado, 21 metástases, e quero trazer um pouco da minha experiência para você hoje falando sobre a história do câncer, que é a seguinte: estou com câncer, e agora? Então, se você conhece alguém que esteja com essa doença, algum familiar, ou se você foi diagnosticado, essa live, esse espaço é para você. Fique à vontade aqui para fazer as suas perguntas, fique à vontade aqui para participar, vai ser um grande prazer a gente interagir ao vivo aqui nesse momento, tanto pelo TikTok quanto pelo Instagram, e eu quero deixar registrado aqui no Instagram o tema da live para quem for entrando saber, né, do assunto que nós estamos falando. Estou com câncer, e agora? Então fique tranquilo, até se você quiser participar ao vivo comigo aqui pelo meu querido Instagram, é só colocar eu quero e eu vou chamar você, mas só vai valer se estiver ao vivo, porque depois de gravado não tem como eu te chamar, tá bom? Então deixa eu registrar aqui e fico trazendo para você a informação muito importante. Quando eu recebi o diagnóstico, eu já tinha 24 anos de idade, mas a primeira vez que eu tive contato com a doença, com 14 anos de idade, né, que eu tinha os sintomas de hipoglicemia. Não significa que se você tem hipoglicemia você tem câncer, é importante destacar isso, mas eu tinha os sintomas de hipoglicemia, ou seja, caía o açúcar no meu sangue e eu desmaiava, eu batia o joelho no chão, levantava de novo, porque eu não aceitava estar naquela situação. Precisei mudar bastante minha alimentação nesta época para poder segurar essas quedas de glicemia que frequentemente ocorriam na minha saúde, ocorriam na minha vida, e os médicos não fizeram o diagnóstico correto. Isso é uma situação muito comum no câncer, fazer diagnósticos incorretos. Infelizmente existe isso, mas é uma situação que eu passei para que você não tenha os mesmos problemas, para que você não tenha as mesmas dores. Em seguida, minha mãe já até falava que essa sensação de tontura, essa sensação de esquecimento que muitas vezes eu apresentava, segundo ela, eu já tinha uns 2 anos antes dos 14 anos de idade, por volta de uns 12, de acordo com ela, eu comecei a ter fisicamente esses sintomas a partir dos 14 anos, ou seja, era em 1992, faz muito tempo, faz bastante tempo, são neste ano 31 anos lidando com essa doença, com essa situação, e em seguida fui seguindo o meu caminho, até que um casal de amigos dos meus pais, que são meus amigos até hoje, eles sugeriram que eu fosse internado no hospital para verificar o motivo desses desmaios, o motivo dessas tonturas. E quando ali eu fui internado no hospital, eles fizeram uma bateria de exames. Eu lembro que eu conversei com desde dermatologista até psiquiatra, até perguntei, por ser leigo na época, né, eu tinha menos de 18 anos, se eu era louco, né? Porque normalmente a gente associa que o psiquiatra avalia se a pessoa é louca ou não. Ignorância minha na época, a gente sabe que o trabalho do psiquiatra é muito mais intenso do que avaliar questões de loucura, muito mais importante do que isso, não minimizando a situação da loucura, e foi descoberto que tinha uma massa do lado esquerdo do meu abdômen, que essa massa lá na frente, né, depois da cirurgia, depois do dia 15 de fevereiro de 1995, essa massa era um tumor na cauda do pâncreas, tumor esse que estava tão grande que ele invadia a suprarrenal esquerda, no qual foi retirada, ele invadia o baço, no qual também foi retirado, e ele invadia um pouco da 10ª costela do lado esquerdo.
Então foram retirados um tumor de 1,275 kg, como eu assim falei, foi retirado a suprarrenal esquerda, foi retirado o baço e foi retirado um pedaço da 10ª costela. Quando eu coloco a mão na minha costela até hoje eu percebo. Por sinal, os médicos, não sei porquê, ou talvez tenha sido por indicação da minha mãe ou alguma pessoa, não me disseram sobre a costela, né? Disseram apenas sobre a suprarrenal e sobre o baço. Eu lembro que na época eu falei, ixi, eu tô aleijado agora, né? Ignorância de novo minha, tinha menos de 18 anos, não tinha conhecimento, nada sobre saúde, e os médicos explicaram que não havia problema algum em retirar o baço, que o corpo meu daria conta do meu sistema imune, não teria problema tirar uma suprarrenal, visto que eu tinha outra suprarrenal saudável. E a costela eles não falaram, eu percebi porque eu fiquei apalpando meu corpo de um lado e do outro e vi que tinha alguma coisa faltando, né? E aí eles falaram, a gente tirou também um pedaço da costela, eles não falaram da 10ª costela. Nós tiramos um pedaço da costela. Então isso foi muito impactante para mim na época. Depois que foi retirado o tumor, eu não apresentava mais os sintomas de hipoglicemia, ou seja, da queda do açúcar. O tumor era o responsável pela produção de uma substância chamada insulina-like, que é uma substância parecida com a insulina. A gente fala de um tumor do pâncreas, ele produzia ainda esse hormônio parecido com a insulina, e ele foi diagnosticado como tumor benigno. Então eu fiquei dos 14 anos, quando eu tive o diagnóstico, entre aspas, né? Eu tinha os sintomas, eu já tinha a doença, até os 24 anos, tratando como fosse um simples tumor benigno. Erro médico grave, intenso, erro hospitalar, e isso culminou na metástase. Então, eu sempre falo, às vezes as pessoas comentam, é caro passar num nutricionista, é caro passar num médico, é caro passar não sei onde. E eu sempre falo, caro foi ouvir do médico que eu tinha 21 metástases. Caro foi ouvir do médico que 80% do meu caso as pessoas morriam em tanto tempo. Isso para mim foi muito caro, porque eu lembro até hoje, né? Então, essas dores que eu senti, tanto emocionais quanto físicas, elas servem, na minha visão, para eliminar as pedras que estão hoje talvez no seu caminho, os problemas que hoje estão no seu caminho. Se eu tivesse o diagnóstico dessa doença por volta dos 96 anos de idade, quantas pessoas eu impactaria nessa vida? Eu acho que muito pouco. 96 anos, alguém com câncer, que não é bem-vindo de forma alguma. Quantas pessoas esse ser humano brilhante com 96 anos vai transformar? Agora eu volto para a minha história. Há 19 anos, há 31 anos esse ano, com contato pela primeira vez com câncer. Há 19 anos ajudando de forma científica os pacientes com câncer que até mim chegam. Então, o impacto que eu trago hoje para a vida das pessoas, ele, sem dúvida alguma, é muito maior do que se tivesse aparecido lá na frente. E quando eu falo dos tumores que foram descobertos, né, que eram metástases no fígado, quando o médico falou para mim de forma muito clara, Alexander, não existe quimioterapia para o seu caso, não existe radioterapia para o seu caso, não existe cirurgia para o seu caso. Então, você conhece alguém que já ouviu isso do médico? Se você conhece alguém que já ouviu isso do médico, envia esse conteúdo para essa pessoa. Manda esse conteúdo para que ela possa cada vez mais ter esperança. Eu acredito que eu posso ajudar você muito nesse sentido. E eu estou vendo os comentários aqui, o pessoal desejando bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. E tem uma frase que eu gosto muito. Eu já comecei o título dessa live dessa forma, estou com câncer. Eu não escrevi eu tenho câncer. E estão escrevendo aqui para mim no TikTok, eu tenho leucemia. Olha que interessante, eu tenho leucemia. A Rose comentou, Rose, você não tem leucemia e eu provo isso para você, cientificamente.
tá? Você não tem leucemia. Quem é do meu perfil do Instagram já conhece essa minha postura mental diante da doença, já sabe. E vamos ver se alguém aqui do meu Instagram ou até mesmo do TikTok me ajuda a trazer essa informação para a Rose de que ela não tem leucemia, que é chamado de câncer no sangue. Você não tem leucemia, Rose, eu mostro isso para você. E ela colocou verdade. Você não tem, você está com leucemia e eu desejo que você chegue até os 100 anos sem essa doença. Então, não materialize aquilo que a gente está querendo destruir, que é o câncer. Não materialize aquilo que não tem validade alguma na sua vida. O câncer não produz substâncias boas para a gente. Então, não incorpore isso. É muito comum o paciente falar isso e até, infelizmente, alguns profissionais de saúde falarem que a pessoa tem câncer. Não. A pessoa tem vida, a pessoa tem esperança, a pessoa tem coisas muito além da doença para focar e para prestar atenção. Tem um amigo aqui, está em código, né? Então eu não consigo falar. Eu estou com mioma, não vou falar eu tenho mioma. Estou com mioma, estou sangrando muito, apesar de estar tomando, não consegui ler direito, estou preocupada. Então, ponto principal, se está sangrando, converse diretamente com não é nem com o médico, com o pronto-socorro. Vá ao pronto-socorro. Quem está sangrando não pode aguardar, tá bom? Muito importante isso. Se você está sangrando, não pode aguardar, vá ao pronto-socorro. Bom dia, doutor. Quando a pessoa uma hora está com o intestino preso, outra hora está com o intestino solto, pode ser câncer? Não põe isso na cabeça não, viu, Grazi? Que está com o intestino preso, está com o intestino solto é câncer. Não guarda isso. Porém, é importante avaliar. É importante você ir até o médico e falar, doutor, meu intestino ora está preso, ora está solto. O que é isso? Né? Porque senão a gente pega na internet... qualquer sinalzinho associado ao câncer, a pessoa vai sair preocupada, vai sair com a cabeça quente, achando que aquele sintoma que ela tem é câncer. Não pensa nisso. O câncer não é tão fácil aparecer nas pessoas, não é tão fácil diagnosticar, né? Quem dera se fosse tão fácil diagnosticar câncer, não é. Mas também eu não posso ser indiferente em relação ao que você está me trazendo. Se você me fala que seu intestino não está bom, alguma coisa é. Espero, desejo que não seja câncer. Faço votos para que não seja câncer. Mas eu não posso ser indiferente em relação a essa sensação que você está tendo. Você tem que procurar um médico com urgência. Não é comum alguém ficar com o intestino preso e solto. Outro ponto importante aqui, estou aproveitando os comentários. TikTok e Instagram, as pessoas vão comentando e eu vou falando com vocês. E vou acabar de contar o ponto da minha história, até descobrir que ele era genético. Vou falar para vocês. Perdi meu cabelo, fiz quimioterapia, fiquei com depressão, imagino. Hoje já superei, estou me cuidando. Que legal, fico feliz. Vou ter que fazer o transplante de medula óssea. Que ótimo, transplante de medula é uma medida curativa para leucemia. É exterminadora da leucemia. Fico muito feliz de você ter essa oportunidade de fazer com a indicação médica, né? Outro ponto aqui que trouxeram para mim. Bom dia, eu sofro com ansiedade muito alta, tomo remédio, mas não está respondendo nada. O que faço? Nosso foco aqui é alimentação e câncer. Eu quero trazer cada vez mais informações nesse sentido. Quero fortalecer vocês também na prevenção, mas eu posso contar uma experiência pessoal minha, se me permitem, Flávia, em relação à ansiedade. O Gilmar acho que está aqui junto também. O Gilmar é um grande pensador sobre a questão da ansiedade. Gilmar Moura, para quem não conhece, eu sugiro para que siga ele, gilmar.moura no Instagram. Ele também está no TikTok e ele é autoridade em sono. E a ansiedade é um problema que aflige milhões de pessoas no mundo, bilhões, acredito eu, e interfere até mesmo no sono. Então, um dos pontos que é importante destacar é não focar naquilo que você está ansioso. Por exemplo, eu vou falar do câncer. A pessoa fala, eu estou com câncer, não sei se eu vou ter metástase, não sei se eu vou fazer isso, não sei se vai acontecer aquilo. Para. Foca naquilo que você tem controle. Eu sempre falo isso. Então,
a alimentação foi uma grande fonte de energia e de atenção para que eu não ficasse pensando na doença, pensasse na metástase, pensasse no tratamento e pensasse em outras coisas. Então, você que está ansiosa, foque em algo que você tem controle, faça atividade física, foque no seu trabalho ou foque na sua alimentação, para que essa energia sem limite, que é direcionada para algo que você não controla, possa se dissipar. A Valéria comentou aqui, você atende consultas em São Paulo? Não, eu moro em Campinas e eu faço atendimento online pelo mundo, né? Porque a internet é o atendimento mundial. Então eu tenho pacientes na Ásia, tenho pacientes na África, tenho paciente nas 5 regiões do Brasil e faço atendimento online. Para ter contato comigo é muito simples, é só mandar um direct pelo Instagram que eu mando o meu WhatsApp para que a gente possa se comunicar sem custo algum. O primeiro contato não tem custo. A gente fala uns 8 minutinhos para que eu entenda aquilo que você está passando e eu fale a forma que eu trabalho, as propostas que eu tenho. Mas fortalecendo um pouquinho do câncer, eu tive o dia do diagnóstico, que foi um dia muito intenso para mim, né? Eu chorei igual um menino pequeno. Eu não tinha consciência do que eu ia enfrentar lá na frente, eu tinha medo. Eu falei, pronto, né? Como é divulgado fortemente que o câncer mata, é o que mais divulga, devia divulgar primeiro. Câncer tem cura, câncer tem solução. Mas midiaticamente é divulgado que o câncer mata. E eu comecei a chorar e falei, pronto, agora já era. Agora a casa caiu. Com 23, 24 anos, agora tem como. E eu fiz um questionamento para Deus, né? O primeiro questionamento foram 2, o questionamento para Deus que foi o seguinte, onde eu pequei? Onde foi o meu pecado? Porque eu tinha uma associação errada de que Deus punia com doença quem não amava Ele, quem não cuidava dele. Então, se eu tive esse problema, foi porque eu tinha pecado. E rapidamente esse pensamento desmanchou da minha mente. Eu fui perceber isso muitos anos depois, assistindo um filme da Maria Madalena, no qual Jesus, no Sinédrio, tem uma passagem dele falando sobre Jó, falando sobre os homens que amavam Deus e eles não eram punidos por amarem ou por não amarem, porque quem pune é carrasco, não é Deus. Jesus trouxe o novo evangelho, a visão do perdão, a visão do amor, no qual Deus é a plena consciência disso, a plena representação, o pleno rosto desse amor. Eu tenho filhos, não é porque eles não falam para mim que me amam que eu vai ficar de castigo. Agora você vai fazer tal coisa. Não, isso aí é ridículo. Isso aí quem faz é carrasco, não é Deus. Então, se você tem essa sensação de doença como um pecado, tira da sua mente. Isso não é bíblico, isso não é cristão. E depois, continuando, né, esse pedaço, eu questionei o que eu fiz de errado. Não porque aconteceu comigo. Eu quase fui contaminado por essa besteira de falar por que comigo. Não, eu não fiz essa pergunta lá. Eu fiz a pergunta muito clara. O que eu fiz de errado? Né? O que tem de errado na minha vida, sendo que eu tenho um peso saudável, sendo que eu me alimento bem, estava no 3º ano de faculdade de nutrição, eu não tomava bebida alcoólica, eu não usava droga, nenhum tipo de droga. Como é que pode alguém ter uma doença, sendo que ele não bebe, não fuma, pratica atividade física, fazia arte marcial, tinha uma vida intensa na questão do exercício, tinha o peso saudável, tinha alimentação saudável, claro que ela mudou muito daquela época para agora, e teve a doença. Então eu não conseguia compreender o motivo daquilo. E o que me ajudou a não ficar desesperado foi eu focar na minha alimentação. Eu lembro que um dos questionamentos, uma das promessas que eu fiz para Deus naquela noite foi que eu saía daquela vida ou era feliz. Eu escolhi a segunda opção, que é muito mais intensa e muito melhor, ser feliz. Então eu larguei essa questão desse pensamento de por que isso comigo.
Eu nem abracei isso. Eu pensei, logicamente, em algo para ser feliz e o que eu vou fazer para ser feliz, ponto final. Então, larguei esse pensamento tóxico de por quê. Não funciona por quê no câncer. Funciona o quê? Visto que eu estou com câncer, agora, o que eu vou fazer para eliminar esse problema? E eu acho que esse que pode ser um caminho extremamente próspero para você que está me acompanhando. E aí, aproveitando aqui os comentários, de Campinas, trabalha na área de oncologia? Sim, a Eliane. Sim, eu sou nutricionista, eu trabalho há 19 anos com pacientes com câncer. Ela perguntou se eu conheço uma clínica tal, eu não conheço essa clínica, não tive a oportunidade. A Rose colocou, por que a gente pensa assim e fica mal? Eu sou cristã, exatamente, né, Rose? Esse pensamento que eu tive, ele tem, acredito eu, na mente de milhões de pessoas. Um dos posts fixos no meu Instagram, ele atingiu centenas de comentários, eu acho. Acho que já atingiu centenas de comentários, não me lembro bem, mas foi bem visualizado. Exatamente porque eu tento limpar essa culpa que as pessoas têm de ter a doença. Acho que esse ponto é importante. Então, também coloquei na mão de Deus, que bom, coloque na mão de Deus e comprometa-se com a sua alimentação, foque na alimentação, tá bom? Então esse ponto é fundamental. E aí em seguida fui seguindo o tratamento. Eu lembro que uma vez o médico, como eu falei para vocês, disse que não tinha cirurgia, não tinha isso, não tinha isso, não tinha aquilo, e eu falei para ele, doutor, era um oncologista, isso em 2002, hein? Há mais de 20 anos. A cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. A cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. Ele se surpreendeu com aquilo que eu falei e isso é muito importante. Então, uma das missões minhas aqui na rede social é acabar com a receitinha mágica e com o terrorismo alimentar. Terrorismo alimentar fala, você não pode comer isso, 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 porque você vai ter câncer. Bobagem. Ou receitinha mágica. E sem desmerecer a pessoa que colocou o comentário de forma alguma, né, tem aqui. Já ouviu falar da planta veloz? Cura o câncer. Nossa, já pensou que maravilhoso? A gente tivesse uma substância que sozinha mate mais de 100 tipos de câncer. A gente tem 943 prêmios Nobel. Vários desenvolveram drogas para matar o câncer, mas essas drogas não conseguem matar todas. E a veloz, ela mata, sabe quem? Você. Se você tomar esse chá, você morre, você destrói o seu fígado. Então, em vez de achar a cura do câncer, você vai achar caixão e vela preta. Não consuma a veloz, não consuma ipê roxo, não consuma açafrão, não consuma linhaça, não consuma soja, porque são porcarias durante o seu tratamento. Claro que quem colocou a informação foi para que a gente pudesse ter um bate-papo, não é uma crítica à pessoa que colocou a informação, é uma crítica ao comportamento diante do consumo dessa substância que vai levar você à morte e vai destruir a sua vida. Eu sei que muitas vezes a pessoa pode ouvir relatos de mas eu ouvi falar de alguém, ou eu conheço alguém que tomou a veloz, que tomou ipê roxo, que tomou folha de amora e está vivo. E aí eu falo para vocês também. Eu conheço pessoas que fumam há 30 anos e estão vivas. Eu conheço pessoas que bebem até destruir a casa, a família e tudo mais e ainda estão vivas. Não significa que bebida é saudável porque a pessoa está viva e muito menos significa que cigarro é saudável porque a pessoa está viva. Relato não é prova científica. Então, muito cuidado com o besterol que é divulgado durante o câncer, que tem sido um dos principais responsáveis pela mortalidade do câncer. O câncer só tem aumentado graças a receitinhas mágicas como essa, graças a terrorismo alimentar de vai tirar carne, vai tirar leite, vai tirar trigo, né? Ou seja, o glúten, ou vai tirar o açúcar. Isso só deprime o paciente e destrói a vida dele. Claro que existem doses corretas de trigo e de açúcar que em excesso engordam e fazem mal, mas em relação à carne é um dos principais alimentos para o tratamento do paciente com câncer.
e eu não sei o nome, né, que está escrito user, falou da soja? Sim, falei, e eu vou trazer algumas informações. A gente, antes de ajudar, a gente não pode atrapalhar. Isso está no princípio de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. E o pai da medicina, ele fala o seguinte: primeiro não faça mal. Ele fala em latim, primum non nocere. Primeiro não faça mal. Então, antes de pensar em ajudar, eu preciso ver se aquilo que eu estou recomendando como profissional da saúde, ele faz mal. Então, se eu falo de soja, eu estou falando de 3 agrotóxicos cancerígenos que estão nela: glifosato, carbofuran, 2,4-D-fenoxiacético. 3 cancerígenos. Então, alguém que consome uma semente dessa pode colocar em risco a própria vida. Alguém que consome óleo de soja, que é um péssimo óleo, põe em risco a própria saúde. Quem consome tofu põe em risco a própria saúde. Quem consome shoyu coloca em risco a própria saúde. Então, esse ponto é fundamental. Soja não é alimento para o ser humano. Soja não é alimento para você ficar consumindo. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de algodão não são gorduras saudáveis. Por que ela apareceu na nossa mesa? Por uma questão comercial. A Procter & Gamble lá atrás começou a divulgar que gordura saturada fazia mal e as pessoas pararam de comer banha de porco e ovo. Hoje, até os médicos que não têm eles são profissionais incríveis, mas não têm um aprofundamento tão grande em nutrição, até mesmo o médico fala, não, pode comer gordura saturada, pode comer ovo, sem problema. Então isso surgiu por uma tentativa da indústria de enfiar porcaria na sua alimentação, tanto que a margarina foi uma das porcarias colocadas no lugar da manteiga, e é péssimo tipo de gordura que nós temos. Né? Arroz colocando, doutor, o senhor foi mandado por Deus para que eu ficasse. Viu? Amém, amém, Rossi, viu? Fico muito feliz. Olha que legal, que bacana. Na sua opinião, qual seria o alimento que não pode faltar em um tratamento de quimioterapia oral? Carnes, seja fígado, seja peixe, seja ovos, carne de boi, carne de porco, não precisam gostar de todas, mas precisa ter uma origem de proteína animal importante. Os países onde menos tem mortalidade, isso ninguém tem coragem de divulgar, que é no Kuwait. O Kuwait é um dos países onde tem menor mortalidade. A Índia também é um dos que tem menor mortalidade. A principal alimento consumido é o frango, que oferece proteína de boa qualidade para fazer imunidade, fornece ferro para combater anemia, fornece vitamina B12 que ajuda na imunidade. Então, isso ninguém divulga, né? O pessoal fica divulgando a besteirinha do açafrão, que interfere na sua quimioterapia, que interfere na absorção de tamoxifeno e capecitabina. Então, antes de pensar se o açafrão é anti-inflamatório, primeiro pergunta, será que ele não faz mal? Porque na vida, na parte da alimentação, e eu chamo água de alimento, tudo tem um lado bom e ruim. O açafrão tem muita coisa ruim para você, não consuma, tá bom? Então, é sempre importante isso. Será que não está fazendo mal as coisas que eu consumo? Eu vejo a todo momento as pessoas consumindo coisas que destroem a própria saúde, que pioram cada vez mais a vida delas. Mas o açafrão pode ser usado nos alimentos? Eu não coloco bandido na minha alimentação, eu não faço isso. Né? Eu não tenho como princípio colocar coisas que podem prejudicar você. O câncer só precisa de uma chance para te derrubar, só uma. E a pessoa todo dia coloca um pouquinho mais na comida dela. Então eu não indico de forma alguma açafrão. E estou hoje com dezenas de pacientes em remissão sem usar uma gota dessa substância chamada açafrão. Né? A user colocou, e as proteínas da soja? Sim, user, verdade, ela tem proteína. Né? Mas a gente sempre tem que olhar esse princípio na área da saúde. Antes de fazer bem, eu preciso não fazer mal. Então quem que é parente da soja? É o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Usa os primos dela. Então, antes de fazer bem, eu preciso ver se eu não faço mal. E a soja faz muito mal. Ela tem vários efeitos negativos para a sua saúde, tá bom? E aí, vamos lá. Bom dia, tal, me sinto mal, calor no rosto. Aí, a Jurema trouxe
que ela usa alcatrão, eu me sinto mal, me dá um calor no rosto. Não usa, se está usando uma substância que faz mal, eu nem faço recomendação de alcatrão, né? Não que ela falou que eu faça, mas não use esse tipo de substância, tá bom? Se você toma algo e te faz mal, por favor, converse com o seu oncologista para ver a melhor conduta que ele vai ter com você nesse caso. A user colocou aqui, obrigado doutor, não sabia, imagina querida, a intenção é cada vez mais divulgar boas informações. Quem acompanha meu perfil sabe da minha ocupação com vocês, da minha responsabilidade que eu tenho com vocês. Eu acredito que seja um dos poucos profissionais de saúde que tenha o maior conteúdo de nutrição e oncologia da internet para pessoas leigas, né, para pessoas que não são da área. São mais de 400 lives. E tem outro cuidado que eu tenho, que assim, é muito comum as pessoas falarem, porque tal pessoa falou isso para mim, tal outra pessoa falou isso para mim, né? Mas ninguém falou isso que eu vou falar para vocês. Eu nunca falo aquilo que você tem que fazer. Você tem que fazer isso porque esse é o caminho da cura. Você tem que seguir essa sugestão, essa recomendação. Não. Eu sempre acabo as minhas lives da seguinte forma. Isso que eu trouxe para vocês são dicas. E elas não servem, vou repetir, elas não servem para substituir a orientação do seu oncologista ou nutricionista que te acompanha. Então esse ponto é fundamental. Ela não serve para substituir. Ela serve para alertar você e falar, opa, eu vi tal coisa na internet, deixa eu conversar com o meu oncologista, deixa eu conversar com o meu nutricionista. Esse é o ponto que eu entendo que todo profissional de saúde deveria ter nas redes sociais, acabar o conteúdo dele, falar várias coisas e no final falar, pessoal, eu estou falando aqui, estou trazendo informações, mas eu não conheço o seu nome, eu não conheço a sua história, eu não conheço o seu tratamento. Você deve levar essas informações para o profissional que conhece você. Isso se chama prudência, está na Bíblia, está nos Provérbios. A gente precisa ter prudência. Ter prudência é sábio, né? Então, me perguntaram aqui também sobre a questão do vinagre, né? Primeira pergunta que se faz do vinagre é muito simples, né? Antes de oferecer vinagre, mesmo sendo bom ou ruim, é perguntar se a pessoa gosta. Eu conheço várias pessoas que não gostam de vinagre e só porque falaram que é bom estão colocando. Para tudo, para você descer. Primeiro ponto é, você gosta? Nossa, eu gosto. Visto que você gosta, você pode incluir vinagre, seja o de maçã, seja orgânico ou não. Não é o foco ser orgânico no vinagre, sim outros pontos, outros alimentos que a gente pode trabalhar. Mas o vinagre não é o que vai ter mais toxina. Então você pode incluir se assim você gostar, mas não esperando que seja um super alimento. Acho que quando a pessoa colocou lá em cima alcatrão, né, era açafrão que ela queria escrever. Foi outra pessoa que escreveu. Agora que eu estou pensando, porque tem alcatrão, a substância, né? Mas no meu caso, eu vou até corrigir ela. Eu estou com câncer. Eu não tenho câncer. Não, legal, eu não tenho câncer. Mesmo assim, devo evitar o açafrão? Doutora, né? Sim, vou te dar um alimento muito mais anti-inflamatório do que o açafrão e que você precisa. E o ser humano a vida inteira consumiu e agora está deixando de consumir, que são os peixes. Peixe é um alimento incrível para a saúde. Peixe é um alimento extraordinário para a saúde. Então eu faço a sugestão para você colocar 2 peixes incríveis. A sardinha pode ser em lata, joga o óleo fora e come a sardinha, e o salmão. Mas tem mercúrio. Não tem. A gente tem pesquisas novas sendo feitas e todo momento sendo feito. Não tem dose de mercúrio orgânico que é realmente tóxico. Existe o besterol da internet, o pessoal divulgando cada vez mais coisas que não tem fundamento científico. Agora, para ficar divulgando cápsula de ômega 3 que não tem um pingo de poder do peixe, o pessoal divulga, né? De novo, a indústria influenciando no seu hábito e não a ciência. Doutor, desde 2013 que corro atrás de médico para ter uma resposta sobre o meu intestino. Tenho várias dores, então vamos fazer o seguinte, se você corre atrás de médico, eu não sou médico, eu sou nutricionista, me envia uma mensagem no Instagram pelo ale.marcelos que eu te indico um médico para resolver agora esse problema, tá? Me manda uma mensagem que eu te indico um médico, tá bom? E aí depois você me fala, fui o médico falou tal coisa, aí eu quero solucionar esse problema, pelo menos dar uma direção para ele.
As marcações, outra pergunta, as marcações da radioterapia, porque está com câncer naquela área? Não, as marcações da radioterapia, elas servem para direcionar a radioterapia. Às vezes a mulher faz uma radioterapia em relação ao câncer de mama e ele direciona para que a radioterapia atinja exatamente o tumor que precisa ser destruído. A Rose, eu não posso comer sardinha, peixe nenhum, posso substituir por outro alimento? Nada substitui peixe, então já começa assim. Mas você pode comer frango, pode comer ovo, pode comer carne de porco, boi e outras coisas mais. Mas nada substitui o peixe, né? Mas talvez ela não coma a sardinha, salmão é uma opção, tá bom? São os 2 peixes que eu sempre coloco aqui. A Leia colocou, você pulou a minha pergunta. Oi, Leia, me ajuda, querida. Tem bastante pergunta. Põe ela de novo para mim, por favor. Vai ser um prazer responder, viu? Vai ser um prazer responder. Ontem também aconteceu isso. Cada vez mais, ainda bem, né? Mais pessoas assistindo o conteúdo, vendo o conteúdo. Fico muito feliz. Mas me fala, por gentileza, qual que é a sua pergunta? Ora pronobis. Uma besteira que inventaram e que não tem tanta proteína, muito menos ferro, para melhorar a sua saúde. Então é a receitinha mágica. Ninguém precisa de ora pronobis para ter saúde, não é a carne vegetal que o pessoal fala. Alguns pacientes que estão tomando ora pronobis estão apresentando mais casos de diarreia. Eu não indico ora pronobis porque ela não tem esse superpoder que está sendo divulgado. Não é proibido também. A pessoa fala, agora não. O senhorista falou que não pode comer. Não, eu só não faço indicação porque não tem nada de super especial, tá? Então, esse ponto é fundamental, esse ponto é especial. A Rose comentou da sardinha, né, que ela é alérgica, aí precisa avaliar o seu caso, Rose, para ver quais peixes, quais alimentos. Ela é alérgica a tudo que é do mar, precisa fazer toda uma avaliação em você para direcionar o que seria mais interessante, mais importante. E fortalecendo a questão da história do câncer, né? Estou com câncer e agora, lá na frente, depois de muito tempo, acho que foi em 2011, descobriram que era genético. Poderiam ter descoberto desde a primeira vez, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, já poderia ter feito isso. Mas nem sei se em 94, acho que em 94 não tinha esse poder de ver a genética, acho que não. Em 92 não tinha esse poder de ver a genética. Mas já sabiam que tinham doenças genéticas, eles talvez não pudessem identificar qual doença genética, mas poderiam identificar o câncer com exames bem simples, ultrassom, tomografia e ressonância. Eu, sem ser da área da saúde, consigo olhar para um paciente nessa situação e falar, procura um médico ABC e vai fazer isso, isso e isso. E o médico vê se aquela conduta é correta ou não. A Borga colocou, bom dia, doutor, nosso pingo de esperança diário. Fico muito feliz, acho que foi a Borga que colocou outro dia sobre isso, né? Que eu, todo dia trazendo esperança, trazendo oportunidade e trazendo uma visão diferente do câncer. As pessoas estão muito presas no câncer precisam ficar livres na vida, né? Não presas no câncer. A Érica comentou, aranto é bom para o câncer? Ele é bom para matar pessoas. A pessoa toma e morre. A pessoa toma e causa insuficiência hepática e insuficiência renal. Infelizmente não é, Érica. Infelizmente não é. Gostaria que fosse. Eu vou te falar uma planta que ela mata o câncer. Ela se chama Taxol. Então pegaram essa planta, tiraram o princípio ativo dela, a casca dela, e ela mata o câncer. Sabe quem que é essa substância? É o paclitaxel e o docetaxel. Esses remédios quimioterápicos vieram de planta. Então tudo aquilo que mata câncer já virou quimioterapia. Porque a indústria ela vai atrás para encontrar a verdade porque ela quer ganhar dinheiro. E eu não vejo problema nisso. Várias pessoas estão sendo curadas graças a isso. Mas vamos supor que tivesse aqui no Brasil a casca da árvore do Taxol. Se você pegasse a casca da árvore e fizesse chá, você morria. Porque existe um princípio ativo que mata o câncer e 999 que matam você. Então não dá para a gente pegar um chá e fazer ele e achar que mesmo que ele tenha um princípio que mata o câncer, você vai estar curada, você vai estar morta, você vai estar intoxicada. Tá bom? Então toma muito cuidado. O chá é um dos principais inimigos do paciente com câncer. É um dos principais amigos da morte, amigos do caixão, amigos da funerária. Chá é amigo de funerária de forma geral no câncer, tá bom? Toma muito cuidado. Que legal.
Existe algum suplemento alimentar industrial que você indica para melhorar a fraqueza na quimioterapia? De forma geral, tem suplemento que atrapalha, tem suplemento que não resolve, então precisa ser avaliado individualmente. Não tem, infelizmente, hoje um suplemento que eu falo, poxa, ele vai ser bom para o cara que faz químio, que faz rádio, que faz cirurgia, que está perdendo massa muscular ou está acima do peso. Infelizmente, hoje nós não temos, né? Eu espero que tenha. Em breve. Eu tenho trabalhado nesse sentido também. Tá bom? Então, as mensagens que eu queria trazer para vocês eram essas. Quero agradecer muito a presença de vocês. Faço o convite, mais uma vez, para que você participe da maratona Os Melhores Alimentos Durante o Câncer, que vai ocorrer agora dia 30 de janeiro. Por isso que a minha foto, tanto no TikTok e Instagram, é uma foto que está escrito 30/1. Então, faça a sua inscrição, deixe seu e-mail, porque ela vai ser fora do Instagram, ela vai ser fora do Facebook. Então, você vai ter acesso apenas se fizer a inscrição. O que eu vou falar nesse evento? São os melhores alimentos para você consumir durante o tratamento oncológico. Você tem dúvida desse alimento? Começando por um deles, carne vermelha deve ser evitada? A carne vermelha processada, sim, que é presunto, é presuntado, blanquê de peru não é carne vermelha, mas é uma carne processada, mortadela. Então, essas carnes devem ser evitadas. A carne vermelha é de excelente qualidade e tem vários nutrientes para o paciente com câncer. Então, esse ponto é fundamental. Existe um terrorismo em volta da carne vermelha que tem feito pessoas morrerem. A pessoa morre e não comeu a carne vermelha, que seria um grande aliado para ela, caso ela goste. Não estou fazendo nenhum tipo de prescrição de que você é obrigado a comer carne vermelha, longe disso. Você precisa ter uma alimentação afetiva, uma alimentação que traga benefícios para a sua saúde. A Rita colocou, gratidão a Deus por ter colocado o senhor na minha vida. Amém, Rita. Viu? Deus abençoe. Mandem esse conteúdo para mais pessoas, viu? Você que está aqui no TikTok, você que está aqui no Instagram, mandem. Tem milhões de pessoas no Brasil que não sabem isso sobre carne vermelha, não sabem essas informações que eu passei sobre açafrão, sobre o aranto. Lembra do seguinte, quando você estiver falando de saúde, antes de ajudar, você não pode atrapalhar, como já dizia minha avó. Muito ajuda quem não atrapalha, como dizia minha mãe, como dizia minha avó. Né? Minha avó é falecida, querida e saudosa falecida Cecília, mas minha mãe, graças a Deus, está viva. Então, lembra disso. Me perguntaram aqui 3 pontos antes da gente encerrar, que eu acho que é importante. Chia e aveia. A pessoa não precisa de chia e aveia para melhorar o intestino. Talvez esteja faltando isso, água. Você pode comer a quantidade que você quiser de fibra, que se não tiver água não vai funcionar. Outro ponto aqui que é importante, que me falaram sobre pimenta do reino. Quem não pode pimenta? Acho que é mais fácil fazer a pergunta contrária, né? Quem não pode pimenta? Normalmente pimenta muito ardida, vou colocar uma das mais fortes. Carolina Reaper, que é uma das mais fortes do mundo. Você vai queimar a boca, você vai passar mal e não é legal. Uma vez eu fui experimentar a Carolina Reaper, ela me deu até taquicardia. Então, às vezes a pessoa tem um problema no coração e come uma pimenta forte, altera batimento cardíaco. Então, tem que ter cuidado com pimenta forte. Pimenta do reino é forte? Não. Pimenta do reino é mais suave. Existem alguns casos de uso de pimenta do reino e pedra no rim, mas a gente tem que avaliar individualmente. De forma geral, não é proibido molinho de pimenta ou pimenta do reino, salvo se você tiver alguma mucosite afta, aí não é indicado. Se você tiver hemorroida, não é indicado. Se você tiver síndrome do intestino irritável, não é indicado. Se você tiver gastrite, não é indicado. Então, situações que você tem algum problema intestinal, alguma inflamação, é importante evitar, mas não é proibido. Eu não gosto de falar, é proibido, a pessoa não vai comer. Principalmente os meus queridos amigos do Nordeste. Minha mãe é nordestina, né? Minha mãe é baiana, meu pai é pernambucano, faz parte do hábito deles consumir pimenta, tá bom? Espero que você esteja bebendo água, que é a principal substância que um ser humano deve ingerir, precisa ingerir. As pessoas precisam aprender a tomar água. As pessoas não aprenderam. E eu falo, como é que você vai enfrentar o câncer se nem o básico você está fazendo? Como é que você vai enfrentar a quimioterapia se nem o simples você está fazendo? Como é que você vai fazer a radioterapia se nem o simples você está fazendo? Não tem como. Você tem que fazer o básico, que é beber água.
Então, a mensagem principal é isso, né? E aí a gente continua aqui em contato nas redes sociais. Eu sempre estou postando conteúdo tanto no TikTok, no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter também eu estou presente, para que eu possa atingir o maior número de pessoas para chegar na remissão. Não consigo chegar em 6 milhões de pessoas sozinho. Eu preciso da sua ajuda, porque você com certeza conhece alguém com câncer que eu ainda não conheço. Então, se você conhece alguém com câncer, manda esse conteúdo para ela. Se você está com câncer, navegue pelas minhas redes sociais e participe da minha maratona, que tem muita informação especial e preciosa para você que está vivendo nesse momento, tá bom? Então, eu dou aqui meu até logo, né? Em breve nos vemos. Aproveito para fazer o convite. Ontem eu fiz uma live com um paciente em remissão, que é a Ana Cristina. Assista essa live, dá uma olhadinha, ela está muito especial. Ela está no meu Instagram, porque no TikTok eu não consigo colocar ela gravada. Então acesse meu Instagram, ale.marcelos, é o mesmo nome do TikTok, e você vai ter a oportunidade de ouvir alguém que teve tratamento comigo e chegou na remissão. Que a pessoa fala, só você, Alexander, que teve sorte, só você que foi abençoado por Deus e teve remissão. Não, eu agradeço a referência a ser abençoado e ser protegido por Deus, mas não sou a única pessoa não, tá bom? Tenho dezenas hoje de pacientes que já têm colhido esse benefício da remissão e eu quero que você conheça a história dela. Então, fiquem com Deus, a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Um grande abraço, tá bom?